Mas eu vou trazer alguém para dançar você. Bom, tinha uma coisa que a esquerda fazia que me irritava profundamente. Então chegou a minha vez. Primeiramente, fora Lula. E aí, família, tudo bem? Então, falar uma coisa com vocês. Estamos aqui no CPEC 2023, o maior evento conservador de todo o mundo. E esse ano foi em Belo Horizonte, casa. Então, o que a gente trouxe para vocês? Trouxemos o melhor do backstage, porque sim, temos backstage, somos pop. E várias entrevistas que você só vai conferir aqui. Já, como sempre de costume, muito obrigada por fazer parte da família. Então, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Você espera de um CPEC acontecendo aqui em Belo Horizonte, está aqui no centro do Brasil, né? E qual a sua esperança com relação a mais esse evento, nesse momento onde o Brasil passa por tantos apertos, tanta gente com desesperança? Cara, é legal que você perguntou isso, porque eu comecei a minha fala exatamente nesse ponto, né? A gente não pode parar, a gente tem um dever moral de continuar. É difícil? É. Estamos levando 7-1 praticamente todos os dias? Sim. Mas que isso sirva de motivação para a gente se organizar melhor, entregar o resultado de algum movimento de base mais eficiente, mais articulado. Super. Você comentou agora sobre a questão da mídia e a gente vê no Brasil a chamada grande mídia, né, fazendo um papel. Você acha que a mídia hoje no Brasil ela está fazendo o papel que ela realmente deveria fazer? A grande mídia? Não, eles são sabujos, eles são vendidos, eles são militantes. E é um problema muito sério, quer dizer, a simetria que existe na entrega de conteúdos diários, o nível de lavagem cerebral que a imprensa impõe no brasileiro que está cansado, que chega em casa e que ainda dá, por algum tipo de memória afetiva, credibilidade para William Bonner e companhia, é o nosso desafio. A gente tem que mostrar que eles são tendenciosos, que eles têm uma agenda, que eles ganham dinheiro com isso, eles vendem o medo, eles vendem isso, tudo para o brasileiro médio que ainda não ativou esse senso crítico, ele não despertou esse senso crítico para processar esse nível absurdo de manipulação que a imprensa enfia a goela abaixo da gente. Sabendo que a criptonita é aquilo que tira a força do super-homem, qual é a sua criptonita? Muita gente acha que eu vou falar STF. Mas eu não estou ligando muito, acho que é porque eu estou passando debaixo do radar deles. E que continue assim, né? Fala baixo. Fala baixo, fala menos, cuidado. A minha criptonita poderia ser o medo incalculado, né? O que eu quero que as pessoas entendam que elas não podem ter. O medo puro e simples, sem uma razão lógica. Medo todo mundo tem, mas a gente não pode ter medo e ficar engessado. A gente não pode ter medo e parar de trabalhar. Então, vai com medo, mas vai com medo racionalizado e vai trabalhando de maneira estratégica e articulada para a gente motivar as pessoas a não terem esse medo todo. E às vezes o medo vem, mas vai com medo mesmo. Vocês representam exatamente tudo de virtude que existe num momento tão difícil. Porque as pessoas hoje têm medo. E vocês, mesmo com medo, trabalham e continuam trabalhando para defender esses princípios e valores que a gente está falando aqui no CPEC. Senador Cleitinho, seja bem-vindo ao CPEC. Nós somos da Bárbara, te atualizei. Sim, a Bárbara. E a gente queria te dar os parabéns pelo seu mandato, pelo seu trabalho e perguntar a sua expectativa em relação ao CPEC. Extremamente importante, né? A gente está trazendo para o Brasil agora. Então, para falar a verdade com toda humildade, eu estou aqui mais hoje para poder escutar do que falar, para poder mais aprender do que ensinar. Porque comecei agora na política, não era uma pauta que eu levantava tanto quando era deputado. Então, assim, o Nicolas está me ajudando muito, a própria Bárbara, a gente vê sempre os vídeos dela. Então, estou aqui mais para poder aprender, né? Para a gente poder colocar em prática no Congresso Nacional.
A gente ouve muitas pessoas comentando sobre o papel do Senado no Brasil. Para você, nesse momento que a gente está vivendo, qual que é o papel do Senado? Barrar o ativismo judicial. Hoje posso falar aqui diretamente mesmo o STF. E eu venho fazendo isso todos os dias. Todo plenário eu falo, questiono, cobro, faço projeto de lei, igual fiz a PEC agora para a gente poder barrar a questão do imposto sindical. Então tudo que a minha prerrogativa de senador me cabe a fazer, eu estou fazendo. O senhor chega como uma pessoa de fora nova na política. E o Senado é uma casa antiga na República. O senhor deve ter a melhor posição para falar sobre o distanciamento que existe entre o povo e o Senado brasileiro. Com esse estilo meu, esse jeito meu, assim, muitas vezes eu sou barrado lá dentro. Então, assim, o Senado ficou muito distante do povo. A população, às vezes, não sabe nem que é uma função de um senador, por estar sempre distante. Qual a mensagem que você deixaria para o brasileiro de bem que quer ver mudança no seu país? Primeiro é acreditar sempre, né? Eu sempre acho que o mal nunca vai vencer. O mal, ele incomoda, mas o bem prevalece. Então é acreditar, é fortalecer esses políticos como eu, como o Nicolas e outros que estão aparecendo aí, ajudar a gente, apoiar a gente, porque se a gente conseguir, nas próximas eleições, colocar mais Cleitinho, mais Nicolas no Congresso Nacional, a gente muda esse jogo e a gente vai mudar. Sérgio, parabéns por mais um CIPEC. Obrigado, meu amigo. E eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, porque não é um negócio fácil de fazer. E nós estamos aí mais uma edição aqui no centro do Brasil. Fale um pouquinho dessa experiência. Eu sou advogado na realidade, né? A criação do Instituto foi uma ideia de, basicamente, doação, de ter um projeto que eu me dedicasse, que não fosse com finalidade lucrativa, não tivesse retorno, e baseado naquilo que eu acredito, nas ideias que a gente defende. É um trabalho paralelo que eu faço, além de tudo aquilo que eu já desempenho na atividade profissional, mas que se tornou também uma segunda profissão. A grande verdade é essa, né, Alderino? Porque o trabalho que dá realizar uma produção dessa aqui é realmente algo significativo. Conto com uma equipe dedicada, esforçada, está disposta a trabalhar muito. Esse ano tivemos a ajuda da equipe do Partido Liberal, da Fundação Álvaro Vale, tem que agradecer ao jurídico, ao administrativo, ao pessoal do financeiro que colaborou com a gente. Sem eles esse evento efetivamente não acontecia, a gente tem que dar o crédito onde ele é devido. Mas é sempre uma nova experiência, né? Os problemas e os imprevistos sempre acontecem. Esse ano a gente, no meio do processo, tornou um evento gratuito, então em vez de fazer um processo de venda de ingressos, tivemos que fazer um processo de lista. É sempre uma alegria, né, cara? De verdade, do fundo do coração, poder fazer um evento como esse, onde a gente consegue dar luz, dar voz àqueles caras que estão aí, tanto na internet, quanto nas redes sociais, quanto nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputados, ou seja, no Brasil, lutando pelo Brasil que a gente quer, pelo futuro que a gente quer. Acho que o CIPEC é isso, é mais do que um evento de palestras, é um encontro de amigos, para as pessoas se olharem, se reverem, conversarem umas com as outras. Está sendo um sucesso, acho que está todo mundo gostando e está apreciando. O Instituto Conservador Liberal é o organizador do evento, a gente tem já, ao longo dos anos, uma série de planos para desenvolver. A gente começou com o Brasil Profundo, fizemos um evento nacional, fizemos 3 edições, foi bem bacana, bem interessante, eventos grandes, sempre em parcerias com algum agente local, disposto a fazer o evento. E nosso plano é esse. Essa coisa do evento eu acho interessante, acho que realmente é uma forma de você catalisar as energias, as forças do local. A gente quer também enveredar um pouco pela formação. Agora, contamos com isso, né? Precisamos, na realidade, acho que vocês vivem isso no dia a dia de vocês, com a ajuda das pessoas. Uma frase que eu gosto muito é: a gente não pode construir um novo Brasil sem substituir o Brasil que existe hoje. E como que a gente faz isso? A gente luta contra uma mídia que recebe bilhões e bilhões do nosso dinheiro, né, dos nossos impostos, e de ONGs estrangeiras e dos maiores interesses. A gente conta com inimigos poderosíssimos, e só com quem a gente pode contar para conseguir desenvolver esse tipo de atividade é com o público. Então, o que eu sempre peço é que o pessoal está em casa, se torne membro. A gente falando aqui com o público da Bárbara, né? Talvez nem todos conheçam a sigla e não sabem a origem do CIPEC. É a Conferência de Ação Política Conservadora, né? A tradução seria isso. É um evento já existente nos Estados Unidos há muitas décadas. Ele foi inaugurado pelo Ronald Reagan, na época dele como presidente. Quem realiza lá é a American Conservative Union, a ACU, que é uma instituição sem finalidade lucrativa americana. E o evento vir para o Brasil se deu em decorrência da amizade do Eduardo com o Matt Lepp, que é o presidente da ACU. Realizamos já
os dois maiores eventos conservadores da história do Brasil, a gente pode dizer, pelo público, pela quantidade de pessoas que acessaram tanto online, né, quanto presencial, e vimos nessa trajetória. Esse ano, né, eu ouço muita gente nas redes desanimada, desesperançada, e vocês estão aqui, eu acho que o CIPEC também é uma prova de que é possível lutar, é possível fazer alguma coisa. Qual mensagem você deixaria para os brasileiros de bem que estão se sentindo desesperançados, às vezes até com medo? Olha, a mensagem para mim é muito simples, né? Se você está preocupado com a vitória, eu recomendo que você pare e cuide de algum outro aspecto da sua vida, profissional, familiar. A vitória não é o objetivo, o caminho é o objetivo. Quando você está imbuído de propósito e sabe que aquilo que você está fazendo é o que deve ser feito, é o caminho correto, você não precisa de mais nada. O seu estímulo vem dessa realização interna. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas é isso. Não tenham medo, continuem, não parem, não retrocedam e mantenham a força. O caminho é gostoso. Lutar pelo Brasil, lutar por um país melhor, lutar por uma vida melhor para o nosso povo, não é um processo de busca pela vitória. Todos nós vamos falecer, todos nós vamos embora desse mundo. O que vai ser deixado para trás é a história daquilo que a gente fez em busca desse objetivo. Acho que é isso que é mais importante. Deputado, a gente tem assistido a sua participação lá na CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, o senhor chegou a fazer denúncia, né, sobre a relatora combinando perguntas. E a gente também tem visto os julgamentos que começaram dos réus do 8 de janeiro. Isso preocupa muito a população sobre as injustiças que a gente vê que acabam sendo cometidas. O que a gente pode esperar aí do futuro dessa CPMI, de toda essa situação dos réus também do 8 de janeiro? Olha, nós somos minoria na CPMI do dia 8. Então, tudo que nós estamos fazendo, estamos conseguindo mostrar para a população as provas que nós estamos obtendo de que o governo agiu dolosamente para que as invasões e as depredações ocorressem. Houve vandalismo? Houve vandalismo. E que as pessoas que vandalizaram respondam pelo crime de vandalismo. Não houve ali uma tentativa de golpe de Estado, até porque que golpe de Estado é esse que você dá sem armas? Né? Um dos relatórios da Polícia Civil nos mostram que não houve apreensão de armas no dia 8 de janeiro. Então seria algo inédito no mundo, na história do universo, seria o único golpe de Estado cometido por senhores e senhoras de idade, sem armas, num domingo. Né? Então houve o vandalismo, mas também houve uma omissão dolosa do governo federal. Vamos deixar entrar porque assim a gente se livra do bolsonarismo. Tenho certeza que eles discutiram isso internamente. O que o Supremo tem feito ao julgar é tentar mostrar para a população uma realidade que não prospera. Né? É inadmissível, no meu ponto de vista, jurídico inclusive, as pessoas serem condenadas a penas maiores do que réus do Mensalão, do Petrolão, réus como a Elise Matsunaga, que matou o marido, esquartejou o marido. Então, veja, é desproporcional com tudo aquilo que a gente pode perceber. Então, somos minoria e temos a missão e a função de levar ao público os fatos que nós temos descobrindo ali, que estamos descobrindo na CPMI. Deputado, a semana terminou com uma notícia bombástica de que o STF vai colocar em votação e vai seguir em frente com a pauta do aborto. Como que está essa percepção dentro do Congresso? Qual é a reação do Congresso que você espera numa situação onde aconteça essa interferência do STF com a aprovação de uma pauta que é extremamente contrária à opinião brasileira? Eu li o voto da ministra Rosa Weber e é um voto que, na verdade, é uma ode ao feminismo. Não é um voto jurídico, não é um voto técnico. Parece um livro, aqueles livretos de quinta qualidade de uma autora feminista. É lamentável porque não é papel do Supremo Tribunal Federal. Agora nós estamos vendo nos últimos anos um ativismo completo. Isso não é novidade mais para ninguém. Né? Enquanto nós não tivermos uma mudança profunda da Constituição Federal do nosso país, a gente vai continuar vendo o Supremo se interferindo em todos os assuntos. Então veja, hoje o Parlamento tem duas iniciativas para se contrapor à questão do aborto. A primeira delas é nós votarmos finalmente o Estatuto do Nascituro. O deputado Nicolas tem coletado essas assinaturas para que a gente leve em regime de urgência isso para o plenário. E o segundo ponto, sendo encabeçado pelo Senado Federal, seria um plebiscito. Já estão com as assinaturas coletadas, falta o senador Rodrigo Pacheco colocar em pauta e me parece que vai avançar
a pauta do plebiscito, que eu acho importante. Eu nunca me esqueço de uma das falas do professor Olavo de Carvalho, que ele dizia que o Brasil só ia passar por uma mudança profunda a hora que nós tivéssemos uma democracia plebiscitária. Exatamente, quando nós, de fato, começássemos a consultar a população sobre esses assuntos, principalmente que envolvem a vida, a família, etc. Deputado, o que te dá força para continuar lutando e não desistir? Olha, toda vez que eu acordo e olho para os meus 3 filhos, isso me dá força e a perspectiva de que a gente tem que continuar trabalhando e lutando pelo nosso país. Não é pela gente, né? É pelos nossos filhos, pelos nossos netos. A gente não pode simplesmente passar como aconteceu na Venezuela, que quando se intensificou toda a ditadura, as classes dominantes, simplesmente aquelas que poderiam, saíram do país, foram para Miami, foram para o Brasil, foram para a Europa, largaram o país. A gente não pode fazer isso, temos que resistir aqui no nosso país. Cheio de celebridades, CIPEC é um sucesso, mas nós encontramos aqui uma pessoa muito importante, porque ela é um membro da família Te Atualizei, aqui com a gente. Diga aí, meu jovem. E aí, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? É o seguinte, não tem como ficar de fora dessa família, né? Tem que fazer parte da família. E estamos juntos aí, vamos continuar juntos, vamos bombar, vamos estar junto com a Bárbara nessa família maravilhosa, tá? Que eu faço parte e eu gostaria que vocês fizessem parte também. Ainda Maria Fernanda! Gente, isso aqui é bastidores do CIPEC, perdão, desculpa. Tá bem cheio, né, que vocês podem ver agora. Ei, querido! Deputado, seja bem-vindo a mais um CIPEC. Qual é a sua percepção sobre todo esse ambiente brasileiro, onde existem pessoas que estão descrentes, com desesperança, mas o CIPEC segue aqui, nós seguimos aqui e a luta continua. Que mensagem você daria para essas pessoas que perderam a esperança? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu sei que durante a maratona a gente tem vontade de desistir, a canela começa a doer, o físico já começa a querer parar, mas o prêmio, digamos assim, final, né, que no fim das contas são vidas, né? A nossa luta contra o aborto é sobre vidas, a nossa luta contra as drogas diz respeito também a vidas, a nossa luta contra o ativismo, né, de todos os lados também é pela vida das pessoas e pela liberdade delas. Então acho que o prêmio que a gente recebe é muito, muito maior. Então aqui é um recado, né, até para a nossa oposição, de que nós não desistimos, né? A gente pode ter perdido batalhas e não foi de 7-1, foi por pouquíssimo porcentagem e a gente vai continuar firme aí para poder mudar esse país. Deputado, a gente está vendo aí a ideologia de gênero avançando, né? Você bravamente tomou uma posição recentemente e já estão, né? A grande mídia já está te acusando de transfóbico e tudo isso. Então, fala pra gente aí. Basicamente, hoje, se você discorda, não da homossexualidade, né, mas do ativismo LGBT, você se torna um homofóbico, transfóbico e um criminoso. Agora, recentemente, por exemplo, a minha irmã fez um vídeo onde um trans estava dentro do banheiro dela, na sua escola, inclusive católica, e ela passou esse vídeo para mim. Eu denunciei, né, como irmão, como vereador também na época, eu tinha prerrogativa para tal, e a vítima são eles, né? Ou seja, eu sei que a maioria da população brasileira está comigo, afinal de contas, o banheiro é uma questão anatômica e não uma questão ideológica, então eu continuo defendendo aí contra tudo e contra todos aí, principalmente dessa mídia escrava, que não é como a Te Atualizei News, né, que está aqui do meu lado. Fascista. Como essa fascista que está aqui ao meu lado, né, uma mãe de casa que é pior do que o Maduro, com certeza, né? Porque o Maduro o Lula recebe, a Bárbara ele não recebe. Mas a gente continua firme aí lutando contra essa imposição. Não, e aqui os meninos estão fazendo perguntas sérias pra você e eu vim aqui literalmente só pra sacanear, querendo saber, você tá preparado pros seus 35 anos e a pressão que a sociedade vai exercer em cima de você? E quando eu digo sociedade, eu tô me colocando, tipo, muito na frente? Sobre o quê? 35 anos. Filhos já. 35 anos, você tem idade pra ter 5 filhos, mas você tem idade pra outras coisas. Então, pessoal, eu carrego isso aí, para ser bem sincero, não coloco isso no meu coração, até mesmo porque eu acho que acaba que o poder, muitos foram perdidos por conta disso, né, sua essência,
Então, basicamente, eu fico feliz porque eu vejo que as pessoas depositam uma confiança e da responsabilidade disso. Eu não reclamo da missão que Deus entregou para mim, muito embora eu veja que é muito mais sacrifício do que privilégio. Mas deixa isso no controle de Deus. Eu fiz essa resposta padrão, porque um monte de gente começa a falar isso. E eu ficava assim, o que responder? Tipo, sabonetou. Tipo, não, obrigado, valeu. Não é sabonete. É porque realmente eu preciso deixar isso nas mãos de Deus, né? Porque se fica nas nossas mãos, tudo tá na mão da gente, a gente acaba destruindo. Então deixa realmente isso no controle do Senhor. O Bolsonaro mesmo fala, essa cadeira aqui eu não quero ela nem pro meu pior inimigo, porque essa cadeira realmente é difícil. Mas só peço para que, se for da vontade de Deus, que eu esteja pronto. Odeio estar na coisa sem não estar pronto. Não, mas aqui, tempos difíceis vão forjar homens fortes e do jeito que a coisa anda, meu filho, 2035 você é o super-homem, você vai aguentar. Combinado? Se o Lula não estabelecer aqui uma república popular do Lula, né? A gente tenta. A gente tenta. Obrigada, viu, querido? Muitas pessoas perderam a esperança, mas a gente vê que a luta está continuando. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que acham que o jogo está perdido? Bom, eu acho que primeiro, sim, uma das coisas meio inerentes ao cristão é a impossibilidade de perder a esperança por completo. E a gente sabe que as forças que estão em luta agora não são desse plano, não são dos homens, né? Embora ela possa estar um pouco mais apagada, possa ter dado uma esfriada, eu diria que ela está no estado brasa. Só que ela precisa de um sopro, ela precisa de um empurrãozinho para voltar a queimar como ela queimou nos últimos 4 anos. E o objetivo do pessoal do lado de lá é justamente apagar essa chama, só que eles não entendem que o que nós defendemos vai estar muito acima do nosso bem próprio, né? A gente está lutando pelos próximos, pelos nossos filhos, por valores que para nós são muito mais valiosos que as nossas vidas. E é por isso que essa esperança ela nunca vai se apagar por completo. E eventos como esse servem justamente para dar esse sopro, né? Para reacender a brasa e trazer de volta a chama. Por isso que eu acho muito importante. Tanto é que está lotado, as pessoas querem esses eventos, as pessoas pedem nas redes sociais para voltarem a mobilizar. E elas falam assim, olha, mesmo com medo, eu quero ir para a rua novamente. Mesmo com medo, eu quero voltar a defender o nosso país. E são nas tempestades que a gente descobre as árvores mais fortes, né? Então é isso, né? Damos para poder contar. Tem uma pessoa feia querendo me olhar do canto ali, atrapalhando totalmente a minha concentração. Eu sou uma pessoa totalmente desnecessária, Gustavo Gayer. E assim, Gustavo Gayer, ele pode dizer assim, não conhece ele, é meu amigo, tá? Fica me ligando e a gente fica assim, nota difícil, Gayer. Gayer. A gente fica nas conspirações, né? A gente dá todos os reboleios, o que pode acontecer, olhando até para as constelações. Olha, de acordo com o alinhamento de Orion, eu acho que o Alexandre de Moraes... Aqui, você se tornou aquela pessoa que você mais temia? Conspiracionista? Não, eu não sou conspiracionista, eu sou realista. A gente olha as coisas como elas são. O problema é que as variáveis são muitas hoje em dia, né? Mas tudo que a gente conspiracionou se tornou verdade. Precisamos de novas teorias. A gente precisa de novas conspirações, porque todas as antigas já se tornaram realidade. Aqui, tá muito ruim, nós estamos sabendo. Mas você acha que vai piorar antes de melhorar? Vai piorar antes de melhorar. Mas vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Eu faço uma leitura, eu converso muito, né, com você inclusive. Eu acho que a nossa sorte é que esse governo ele está tão rancoroso, ele está tão vingativo, tão sedento de sangue, que o processo de destruição está sendo muito acelerado. Isso torna ele mais perceptível, até mesmo para aquelas pessoas que não costumam acompanhar a política. Ruim seria se fosse um processo como o da Venezuela, que levou 10 anos. Então, quando chegou no momento onde as pessoas descobriram que elas tinham seu país destruído, elas já não tinham mais capacidade de mobilizar. Elas já tinham sido destituídas das suas propriedades, dos seus direitos, da sua liberdade de expressão, já estavam até mesmo em estado de inanição, saindo nas ruas para caçar cachorro para comer, e aí elas já perderam a capacidade de mobilizar. O que esse governo está fazendo é uma destruição tão acelerada que a reação também vai ser talvez da mesma força ou até mesmo maior. Eu acredito que nos próximos 6 meses, até mesmo quem votou no capeta vai para as ruas porque viu que fez besteira. E vamos se juntar, a gente vai se unir a essas pessoas e resgatar o nosso país, retirar o centro desse governo. Retirando o centro desse governo, a gente pode trabalhar por um impeachment e assim como aprovar uma PEC para poder colocar o STF na caixinha deles, né? Mandato de 8 anos, crime de responsabilidade por abuso de autoridade, assim como também impossibilitar ele na forma da lei de legislar e abrir inquéritos de ofício, que inclusive nós estamos, né, de prolongar inquéritos indefinidamente, como foi feito agora por mais 90 dias do inquérito da Milícia Digital, da Milícia Digitais. Então, assim, as pessoas vão começar a descobrir que o que está acontecendo no nosso país é uma catástrofe. Elas não descobriram em boa parte ainda por causa dessa imprensa militante que vem Miriam Leitão e fala que é uma inflação que está subindo, mas é tranquilo, né? Que o desemprego está aumentando, mas isso é bom, ou que a gasolina baixou, mas isso é ruim. Então, assim, as pessoas vão começar a entender o que está acontecendo. Olha, a direita, hoje o dobro da esquerda. Eu estava acompanhando uma pesquisa recente, mostrando que de 2018 para cá,
O espectro da direita no Brasil saiu de 28% para 44%. De pessoas que se consideram da direita, do centro para a direita, né? E da centro para a esquerda saiu de 17 para 21. Ou seja, nós estamos ganhando território no ideário social, na sociedade. E é por isso que eles estão agindo com tanta agressividade. Mas não desistam. Não, assim, eu adorei o plano, porque, bom, pô, tem um plano, né? Um plano bom. Assim, e no final das contas, na hora que der tudo errado, é a gente que vai estar lá para falando assim, ei, vira para a direita aqui, ó. Siga e vira à direita. E nós vamos estar lá, não vamos estar, Gaia? Se a gente não tiver, a gente pode estar, não sei lá, na Papuda. Eu não sei, mas a gente vai vibrar. Bárbara, a gente não está nessa, não é para a gente poder participar da glória, só para certificar de que ela aconteça com os próximos, né? Que os nossos filhos possam viver num país decente. A gente está nessa por sacrifício, eu sei que você também está. A gente conversa muito sobre isso, que a gente já dorme pensando, é amanhã, mas que seja amanhã então. Cara, a gente tem que parar com esse negócio de amanhã, cara. A gente precisa parar com isso. Aqui, eu sei que tá difícil, mas no final vai dar certo, não vai? Vai dar certo, né? Eu acho que na verdade é uma lição. Eu acho que Deus faz certas coisas, inclusive como forma de ajudar os seus filhos, a sua criação a aprender mais rápido, a passar por uma situação de escuridão para voltar a valorizar a luz. Né? E aqui, esperando assim, acontece nos Estados Unidos, acontece aqui depois de um pequeno delay, né? Olha o que está acontecendo lá agora. Inclusive a própria imprensa ultramilitante está falando abertamente, olha, a probabilidade do Trump ser reeleito é impressionante. Então eles mesmos já estão admitindo que, e eu acho que até eles que militaram para a eleição do Biden estão extremamente decepcionados, né? Um cara que chega lá e fala gibberish, um monte de coisa que ninguém entende o que ele está falando, né? Fica cumprimentando amigos imaginários e cheirando bebê, eu acho que até a imprensa... Cheirando bebê, você foi tipo assim, cara, não dá, uma pessoa que fica cheirando bebê... Não dá, aí ela chega lá e fica cheirando bebê dos outros, né? É complicado. E o filho dele também, eu acho que aquele escândalo contribuiu muito para essa destruição da reputação dele lá, do Hunter, aquelas imagens horríveis, envolvimento com pedofilia. Bom, as pessoas estão acordando pro fato de que a esquerda é perniciosa, é perversa e o certo é ir para a direita. Somos chatos, mas temos razão. Sempre. Tudo que a gente falou até agora estava certo. Olha essa última agora, por exemplo, do banheiro unissex. Eu tive post derrubado. Eu também. Você teve? Eu tive post derrubado, né? Nós estamos tudo na AIGE do TSE. Por conta de coisas como o Lula é a favor do aborto, o Lula é a favor das drogas, o Lula é amigo de ditador. Com ditador. E agora o Lula vai fazer banheiro unissex. Tudo que a gente fala... Nós somos profetas, Bárbara. Nós somos profetas. Tudo que a gente falou e foi perseguido, foi censurado, teve postagem derrubada, tudo está se tornando realidade. Isso nos primeiros 9 meses de governo. Eu sei que é difícil, mas eu tenho muito orgulho de você. Não só como um deputado que me representa, mas como meu amigo. Eu realmente tenho. Eu já falei isso para você, mas eu queria falar publicamente, porque elogio a gente faz em público. Xingar a gente xinga no privado. Mas eu nem xingo, hein? Eu tenho que começar a xingar. Obrigado pelo elogio. Assim, eu gosto um pouco de você, eu tenho uma certa tolerância para a sua pessoa. E assim, como a gente está lutando pela mesma causa, eu concordo. Eu deixo você sentado do meu lado aqui na CEPAC, se você quiser, tá bom? Tá bom, obrigado por andar comigo no recreio. Tá bom. E pode demitir seus entrevistadores, que você é muito melhor que eles. Cadê eles? Porque eu tenho útero. Muito melhor. Tenho útero, eu sou o sexo mais... Você perguntou se eles não têm? Você não sabe, ué. Vai que é, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Bárbara. Fique com Deus, pessoal. Qual a relação entre o CIPEC e a frase latina idem velem, idem nolem? Olha, perfeita essa relação. Eu não tinha pensado nela ainda não, Laudelino, mas é uma honra estar aqui com você, com o Max e com toda a CIPEC. Aqui nós encontramos pessoas que querem a mesma coisa que nós e rejeitam as mesmas coisas. São pessoas com as quais nós temos algumas discordâncias, sim. Isso até enriquece algum debate. Mas essencialmente nós buscamos a verdade. Essencialmente nós buscamos a justiça. Essencialmente nós buscamos as virtudes, a liberdade, a família. Tudo aquilo que a pessoa de bem, que o trabalhador brasileiro de bem intui. Ele sequer precisa saber ler para intuir essas coisas. O homem comum, a coisa mais extraordinária que existe, o homem e a sua família comuns, dizia Chesterton, é capaz de intuir esses valores. Aqui no CIPEC, o que nós fazemos, além de uma forte e coesa rede de amizades, é discutir o aprofundamento nesses valores para defendê-los contra os inimigos desses valores. Aqui no CIPEC, nós nos motivamos, porque às vezes nós da direita nos sentimos perseguidos, censurados, isolados, alienados, muitas vezes presos, como Alan dos Santos, sem poder ver a família, muitas vezes como os patriotas, que vocês já sabem a quem eu me refiro, vou até evitar falar, mas que ficaram sem nenhum apoio numa cadeia, sem água, sem comida, sem remédio. Às vezes, tudo parece que vai cair na nossa cabeça, mas aí nós nos lembramos dele, que é a verdade encarnada,
que veio até essa terra aqui pregar a verdade, pregar a caridade, salvar nossas almas e foi crucificado. E nós lembramos que este homem também tinha amigos, os apóstolos, as santas mulheres. E quando nós viemos aqui para o CEPAC, nós nos sentimos acolhidos. E sabemos que vai vir perseguições, vai vir coisa pior, mas a vitória já está garantida porque ele ressuscitou. Queria te perguntar também sobre a questão do aborto, né? Agora o STF está tentando aí liberar o aborto no Brasil. É lamentável, é trágico, é hediondo o que eles estão fazendo. Desde que eles acumularam esses poderes sobreconstitucionais, né? Acima da Constituição, acima de qualquer senso ético, isso já é um projeto político que vem se acumulando há décadas, que faz parte do jogo socialista de implantar uma ditadura judiciária, que foi o que aconteceu na Venezuela, e que culminou quando proibiram o presidente Bolsonaro de exercer um ato privativo legítimo de nomear um superintendente da Polícia Federal. Aí o STF extrapolou qualquer tipo de freio e agora, concentrando todas as decisões constitucionais nas suas mãos, eles redefinem o que é Constituição, eles redefinem o que é constitucionalidade. E agora estão querendo aprovar algo que é proibido por lei no Brasil, que é o aborto, por uma canetada judicial. Mas não é só uma questão de papel escrito, de canetinha, é uma questão de decência. Até mesmo a ministra do STF, Rosa Weber, no seu voto a favor do aborto, admitiu que se trata de uma vida humana. Uma vida humana, obviamente, inocente. Como que se permite que esta vida humana seja tirada, seja lá por que diacho de motivo for? Se isso acontecer, acabou qualquer parâmetro de moralidade. Acabou propriedade privada, acabou cumprimento de contrato, porque se não respeita a vida de um bebê, que moral sobrou? Que moral sobrou? Se o povo brasileiro não se mobilizar pelas suas crianças, vai se mobilizar pelo quê? Javier Milei. Explica para o brasileiro e para o público da família Te Atualizei quem é esse cara. Javier Milei, grande economista argentino. Só que quando se fala economista, ele pode ser qualquer coisa, né? Mas esse é um economista diferente. Ele é um economista da Escola Austríaca de Economia. Uma escola de economia que deriva dos grandes pensadores da Espanha medieval. A Escolástica de Salamanca. E é uma escola de economia que não lida com modelinhos matemáticos abstratos ou com achismos, como são os marxistas, com a sua agenda de poder, com a sua falsa economia panfletária e doutrinária. A Escola Austríaca de Economia lida com observações do mundo real, lida com antropologia real, lida com pessoas reais. Não é o modelo econômico perfeito dos neoclássicos, é o homem com todas as suas falhas e com todas as suas qualidades. Esse é o objeto de estudo da Escola Austríaca de Economia. E o que precisa, o que é necessário fazer na economia para que esse homem prospere, seja virtuoso e nos seus empreendimentos sirva o bem comum? É preciso que haja liberdade econômica. É preciso que ele seja livre para empreender. É preciso que ele colha os frutos do seu correto empreendimento. É preciso que ele se responsabilize se ele tomar uma má decisão através de prejuízos, em vez de ser socorrido pelo governo. É a constatação de que os políticos também são humanos falíveis e não anjos que vieram nos salvar através de uma utopia. Isso não existe. A Escola Austríaca de Economia, então, ela preconiza uma economia livre, onde o homem pode se dedicar a servir o próximo e a oferir lucros por isso. Javier Milei é um defensor dessas ideias. E se essas ideias forem implementadas, a Argentina vai voltar a ser um país próspero. Isso é bom para o Brasil, porque eles vão importar os nossos produtos. Isso é bom porque nós vamos ter um sólido parceiro comercial. E isso é muito bom geopoliticamente, porque vai ser uma força que vai despontar contra a ameaça vermelha do Foro de São Paulo. Queria saber como é que está a expectativa para vocês desse evento. Olha, as expectativas são as melhores possíveis. Um evento extremamente organizado e importante para o cenário que a gente está vivendo hoje. O CIPEC, ele é necessário, é importante que tenham mais desses e está sendo um grande prazer poder participar e poder levar um pouquinho da linhagem geek. A gente percebe hoje em dia que existe um viés também, né, na cultura, principalmente até mesmo na cultura geek, nos filmes, nas séries, tudo que tem saído, principalmente dos últimos anos, né? Existe um viés muito de esquerda.
Você acha que há uma perseguição, assim, que há quase que uma blindagem para que nenhuma ideia de direita, conservadora, entre nas produções culturais? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma existe uma hegemonia do pensamento progressista. Quando você tem uma ideologia que é hegemônica, quem é contra faz parte de uma verdadeira minoria. E a mesma coisa que acontece na política acontece na cultura pop. Quando você se posiciona, você fecha a porta para muita gente, mas você ganha o público, porque você está sendo honesto. Quando a gente evidencia essa verdadeira guerra cultural, os patrocínios correm de você, as marcas correm de você, mas o público ele está com você porque sabe e ele está participando dessa guerra cultural. Então isso acontece todos os dias, frequentemente. Animações infantis, animações da Disney, filmes, séries, adultos, terror, independente do gênero, o progressismo ele tá junto, e só o fato de você evidenciar o progressismo, você já é todos aqueles adjetivos que, quando você discorda da ideologia política daquela pessoa, que é progressista, recebe. Conta pra gente como é que tá o mercado geek brasileiro. O mercado brasileiro como um todo, o Brasil como um todo, ele sempre se inspira com o mercado americano. O mercado americano é sempre a grande vitrine. É claro que, como o André falou, a gente tem hoje uma hegemonia de pensamento, hegemonia de construção de obras. Mas, em paralelo estão vindo filmes, séries, histórias que estão começando a abrir os olhos das pessoas. Eu vejo que isso está acontecendo nos Estados Unidos, assim, de uma forma um pouco lenta, mas está acontecendo. O exemplo disso é o sucesso de Top Gun Maverick no ano passado. Ninguém dava nada para esse filme e de repente bateu quase 1,5 bilhão. Então isso também vai se refletir aqui no Brasil, na cultura aqui no Brasil, em filmes, séries, em desenhos. Mas eu acho que ainda é um processo mais demorado, mas é importante que tenham canais, veículos de comunicação que levem isso para as pessoas e não fiquem somente focados sem apresentar a verdadeira situação. Porque o Enéas sempre falou do problema da Amazônia, da internacionalização da Amazônia, que a gente está vendo agora na ONU, acabou de acontecer, né? Eles falando exatamente sobre criar aí um organismo internacional para cuidar da Amazônia. O que o Enéas comentaria sobre essa notícia? Eu diria que eu sempre avisei. Eu falava nos anos 90, desde a venda da Vale do Rio Doce pelo seu Jorge Soros. Eu disse que eles não estão interessados nas matas verdes e nos lagos. Eles querem o que está debaixo da terra, os minérios. É isso que eles querem explorar para fazer com que os países se desenvolvam de maneira acachapante. Eu disse isso e meu nome é Enéas. O que o professor Olavo falaria agora para os brasileiros? Estão vendo aí o Lula no poder, o PT no poder. O que o professor Olavo comentaria agora, nesse momento da política atual? A mesma coisa que eu falava antes, porra. Vocês colocaram Bolsonaro lá, mas vocês tomaram faculdade, vocês tomaram escola, vocês tomaram a cultura, vocês não tomaram porra nenhuma, meu filho. Vocês colocaram só cereja, o bolo já estava totalmente feito. E o bolo estava vermelho, comunismo. Agora vocês precisam fazer todo esse trabalho de base. Eu sempre disse isso, trabalho de base. Assim como o Zé disse, eu falava, meu filho. Então, trabalho de base. Olha para a cultura, olha para as universidades, olha para a escola, e aí você vai conseguir ter, se você conseguir dominar tudo isso, não dominar de uma maneira cachapante, de uma maneira pujante, tá certo? Dominar fronteiramente, tá certo? Aí você vai conseguir ter talvez uma hegemonia, mas um pensamento de direita, tá certo? É isso, porra. Imagina a seguinte situação, uma família constrói uma casa belíssima que funciona num bairro, está ali de auxílio a todo mundo, ajudando a todo mundo, várias pessoas moram nessa casa, o tempo passa e ela vira uma Cracolândia. Poucas pessoas conseguem fazer uma análise desse tipo como você, a partir do trabalho que a sua família fez no Brasil, e hoje a gente vê o que o Brasil está se tornando. Queria saber a percepção de você como um integrante dessa família, dessa história tão bonita que o Brasil teve, e hoje a gente vê isso tudo meio que se perdendo. O descontrole faz parte de uma estratégia. E você ter um descontrole social significa que você implica numa outra ordem social que venha logo na sequência para impor controle e impor ordem. Então o caos é o que precede uma nova ordem. E é isso que a gente está vendo. É questão de narcotráfico, questão de destruição da sociedade através dos narcotraficantes, destruição da propriedade privada, que tem efeitos econômicos. Isso é para que uma nova ordem muito mais totalitária venha na sequência, porque essas medidas, permitir o narcotráfico, permitir o consumo de droga, permitir a violação da propriedade privada, isso gera caos. E a população não se sustenta com caos. A própria população que está sofrendo irá apoiar
um movimento totalitário, seja ele qual for, que venha da ordem. Então isso é método. Então a gente tem que combater o método, entender que isso é método. Tem agentes do método, tem aqueles que promovem as políticas do método. Então acho que a sociedade precisa estar muito mais consciente do plano que está por trás das ações. A gente tem uma mobilização muito grande pelas consequências, mas temos muito pouca mobilização contra os planos. E é isso que eu tenho que trazer um pouquinho mais de luz aqui, porque é isso que eu estudo. Quais são os planos, e até na discussão da esquerda totalitária, existem fases para a implementação desse plano. E é isso que eu tenho acompanhado. Eles estão numa fase de concretização e institucionalização das instituições que vão de fato ser o poder totalitário quando esse caos ainda aumentar. Então temos que tomar cuidado, isso não é uma coisa positiva, obviamente, e vemos que tem política, temos políticos, temos juízes, temos advogados que defendem isso, mas isso tudo é método, e isso tudo a consequência nós sabemos, né? No primeiro momento é caos, depois vem uma questão mais totalitária ainda. Qual que é a proposta que você percebe que poderia resolver a causa do problema no nosso país? Bem, uma das causas, que eu acho que a causa principal, é a falta de identidade. Né? Você não tem uma identidade muito definida do que é o brasileiro, ao menos não é muito compartilhada. Existem segmentos da sociedade que têm esse comprometimento com a identidade brasileira profundamente. E sabem dialogar e defender isso em âmbito social, internacional, de uma maneira muito tranquila. Mas a maior parte da população, ela presta atenção no ruído e nessas narrativas falsas que surgem a cada iteração, a cada sequenciamento eleitoral, de que agora é um Estado novo, agora é uma sociedade nova, agora é uma economia nova. O Brasil não precisa de nada disso, não. O Brasil só precisa se resgatar. No minuto que a gente se resgatar, historicamente, culturalmente, e se reconectar com aquilo que a gente é, e começar a defender isso com muito orgulho, aí vamos ter uma proposta que todos nós se converjamos, né? Rafael, você tem se mostrado como um novo gestor cultural do Brasil. Novos desafios foram lançados, você encarou todos, Biblioteca Nacional, agora você está no sul do Brasil, e aonde um conservador estiver governando um estado ou um município, seja lá o que for, ele pode contar com um novo personagem que agora se transformou num gestor cultural. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência que você sai de um professor e agora para um gestor. Excelente pergunta, mas a gente tem que lembrar que eu sempre tive alguns personagens em vista, como Benjamin Franklin, José Bonifácio, né? Aqueles sobre os quais se falava muito, o Visconde Cairu, entre outros. E eles eram ao mesmo tempo homens de ação e homens de reflexão, não é? Homens da contemplação e da política. Então eu os tomei por referência e sempre quis agir, nunca quis ficar só no estudo e nunca quis só agir. Eu sempre quis ter o estudo. Então aí passei anos e anos e anos estudando e lecionando. E chegou o momento em que eu tive a oportunidade, me tornei ativista para que o Bolsonaro fosse eleito em 2018. Na bem da verdade, eu fui líder estudantil em 2003 já. Eu tenho 20 anos de trabalho porque eu fui diretor sociocultural do DCE, representante de classe. Então eu já era ativista na universidade. Mas ao mesmo tempo tive um período mais reflexivo. E aí chega na Biblioteca Nacional, aí é um outro capítulo da minha vida, porque foi a transformação, porque eu poderia não ter tido êxito ali. E eu acho que eu consegui, foi a transformação realmente do professor com alguma experiência de liderança estudantil num gestor cultural. E aí ali eu aprendi, depois fui para a Secretaria Nacional, depois fui secretário parlamentar por uns meses ali com a deputada Detone, e aí então fui convidado pelo governador Jorginho Melo e agora estamos à frente da Fundação Catarinense de Cultura e eu acho que já temos muito sucesso a comemorar aí. Você é uma grande referência de história do Brasil. A gente está vivendo um momento histórico importante, né? Eu queria perguntar para você se tem alguma comparação de algum outro momento histórico que a gente pudesse tirar uma lição para saber como agir hoje. Os momentos históricos eu tenho para mim que eles sempre são irrepetíveis, assim como as pessoas, já dizia Santo Agostinho, são almas irrepetíveis e únicas, os momentos históricos são únicos. Mas existem semelhanças e a gente pode aprender pontualmente uma coisa ou outra. Foi isso que eu tentei comunicar aqui no CIPEC. Podemos aprender com experiências passadas quando houve ditaduras e totalitarismos. No geral, é a mentira que predomina. Por quê? Porque o governante numa ditadura, ele não vai dizer, olá, eu sou o ditador, você é o bonzinho, eu sou o mau e vou te perseguir. Não é desenho animado, não é Esqueleto e He-Man. Na verdade, ele vai dizer que ele é o bom e você é o mau, ele vai perverter tudo.
E aí o que a gente precisa? A consciência de que, até religiosa e espiritual, de que nós precisamos conhecer a verdade. Em que medida somos nós os maus? Ou não somos, estão nos enganando? Essa autoconsciência que eu tentei puxar com alguns exemplos, de Sócrates, Solzhenitsyn, entre outros, Benda, e eu acho que a gente tem que refletir cada vez mais sobre isso. Rafael, você está falando com a família Te Atualizei. Eu queria que você tivesse, nessa última pergunta, mandar um recado para as pessoas que estão te ouvindo. Meu recado para a família Te Atualizei é o seguinte: primeiro, esses são grandes amigos, eles são ótimos, a Barba é maravilhosa, vocês têm que ouvi-los e ao mesmo tempo nós precisamos agir. Assim como eu falei, né, refletir e agir, ouçam o Te Atualizei, mas vamos para ação juntos agora. A gente está precisando de base, a gente está precisando de instituições de base. Não se governa reclamando e esperando que alguém vá lá resolver. Isso é adolescente, isso é histeria. A gente precisa pôr a mão na massa e fazer acontecer juntos. A direita veio para ficar. A direita colocou a esquerda como fiadora das instituições. Olha o lugar que a gente colocou eles. Hoje eles são passapanistas, os terraplanistas. E para acabar, gente, eu sei que a direita tem que ser unida. Mas eu tô com saudade do meu ex. Muito obrigada, viu, Cipec? Obrigada, Belo Horizonte. Amo muito vocês. Falei. Se deixar, eu continuo falando aqui, viu? Não recuar, galera. Não recuar. Coragem. A coragem é a maior das qualidades, porque ela garante todas as outras. Coragem. Vejo vocês na Marcha da Família. Obrigada, viu?